Graça e paz, amados irmãos, nós estamos começando a nossa reunião de ensino da Palavra de Deus e quero convidar a todos para fazer parte conosco neste momento, da, desse momento de culto, de louvor a Deus, esse momento de estarmos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu quero assim convidá-los, aonde os irmãos estiverem, a participar conosco dessa reunião de doutrina. Nós temos ministrado na igreja o estudo sistemático do credo apostólico. O credo apostólico é feito no século segundo e todos os cristãos que iam ser batizados recitavam esse credo apostólico e traz para a gente ensinamentos da palavra de Deus, a sistematização da nossa fé, daquilo que nós podemos confessar como cristãos. E a Igreja Católica Romana utiliza o credo apostólico como uma de suas orações, de uma das suas rezas, mas nós cristãos reformados entendemos que o credo apostólico ele traz a fidelidade trinitária de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fala sobre a obra do Senhor na criação, na manutenção e na consumação de toda a história. E nós estamos fazendo a exposição desse credo apostólico. Então, convidamos aos irmãos para estar conosco neste momento. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 24, onde fala sobre o poder de Deus, sobre a criação, o poder de Deus manifesto na criação e a ação do Senhor, onde a terra pertence ao Senhor, nada foi feito por ser feito a lei ou distante do Criador, mas sim foi feito pelas suas mãos. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Então eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Está aqui no Salmo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que neles habita. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é um salmo de Davi. Nós, assim, entendemos, segundo a palavra de Deus, que a terra foi criada pelo Senhor e pertence ao Senhor. E nós estamos estudando sobre o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, a soberania do poder de Deus, o poder soberano de Deus, através do credo apostólico. Então eu quero convidar os amados para esse momento a gente falar com o Senhor e orarmos. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua face. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor graciosamente nos ajude, nos leve a compreender a Tua palavra, a estudá-la e, ó Deus, a meditar no texto da palavra e receber do Senhor a instrução. Traz, ó Deus, sobre nós nessa noite a Tua bênção, a Tua graça. Ensina-nos, ó Deus, pois precisamos aprender mais de Ti. Tu és fiel e não há outro além de Ti. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quero convidá-los para a gente entoar uma canção e louvar a Deus, o cântico 18, Deus dos Antigos, que os queridos possam abrir o seu inário aí em casa, onde estiver, no seu smartphone, e acompanhar conosco essa canção, Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Louvemos a Deus. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão.
ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso espelho, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre agradecer. Amém. Meus queridos, nós estamos dando sequência ao estudo do Credo Apostólico de forma sistemática, seguindo como premissa o livro do reverendo Hermes de Maia, onde é o livro chamado Creio. Ele faz a sistematização do credo, dos estudos da doutrina trazida através do Credo Apostólico. E nós estamos tratando, amados irmãos, agora sobre o título O Soberano Poder de Deus. Eu quero assim ler o Credo Apostólico para tomarmos ciência dessa declaração de fé histórica e importante para o cristianismo, onde diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós falamos nas nossas primeiras lições, já estamos na 10ª lição, sobre a fé que o cristão possui. O fato de crer, essa confissão de fé, essa é uma fé pelo qual não vem de nós, é o Senhor que nos dá, Ele é o autor e consumador da fé. Essa fé nos direciona para a glória dEle, essa fé vem dEle. E é interessante, amados irmãos, nós estudamos sobre creio em Deus Pai, sobre a paternidade de Deus, a paternidade de Deus revelada no Antigo Testamento, a paternidade de Deus revelada no Novo Testamento, as características dessa paternidade, as evidências dessa paternidade para conosco e a ação de Deus através do amor gracioso dele, do abraçar dele, do poder dele sobre as nossas vidas. Agora estamos falando sobre o soberano poder de Deus, ou seja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E nós falamos nas primeiras lições sobre essa temática, o soberano poder de Deus, da liberdade do poder de Deus. Deus é livre
poderoso, faz como quer, e Deus não pede permissão. Deus age na história, Deus intervém na criação, e a gente falou sobre alguns pontos, da liberdade do poder de Deus, a liberdade da existência, o poder da existência de Deus, a liberdade da decisão, o poder da determinação, agindo o Senhor, quem impedirá? A liberdade da execução, daquilo que o Senhor faz e controla no meio da história, e da liberdade da limitação, o poder autolimitante, porque que as Escrituras nos revelam, amados irmãos, que Deus não peca. Ou seja, a ação do poder de Deus, ela é harmônica, ela não vai contra as Escrituras. Deus não é aquele que muda, porque diz a palavra do Senhor que no Senhor não há sombra nem variação de mudança. Deus não é aquele que mente, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Deus age conforme o seu poder, é a liberdade do poder de Deus. Agora iremos continuar o nosso estudo do Credo Apostólico, falando sobre a manifestação do poder de Deus. De que forma, então, é manifesto o poder de Deus? Tudo o que existe revela o poder de Deus. Tudo o que existe revela o poder de Deus. Neste momento, pretendemos apenas estudar algumas dessas manifestações. A primeira manifestação do poder de Deus é na criação. Jeremias escreve lá em capítulo 10, versículo 12, diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Já no livro de Jó, nós lemos no capítulo 36, versículo 22, que eis que Deus se mostra grande em seu poder através da obra da criação, através da obra daquilo que Deus estabelecera. A criação é resultado da vontade e do poder criador de Deus, revelando o aspecto da grandeza de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra pela manifestação do seu poder, pelo poder da sua palavra, pela graça do seu ser, pelo aquilo que ele estabelecera criar e criou, a existência, o cosmo, o universo, pelo poder da palavra dele. Tudo veio existir, tudo foi criado. Ele que é o ser eterno, que não tem início nem fim, não tem começo, não foi criado, mas aquele que cria todas as coisas. E aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criara todo com seu poder, com a sua majestade santa. E no capítulo 1, versículo 26, nos fala sobre este poder, essa manifestação do poder de Deus, quando diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, o poder de Deus na criação do homem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. A manifestação do poder de Deus na criação do cosmo, da terra, do universo, e a manifestação do poder de Deus na criação do homem. Nós percebemos claramente, ou seja, como posso perceber e ver o poder de Deus na criação? A Bíblia diz que, no Salmo 19, falando sobre a manifestação poderosa da criação de Deus, no Salmo 19, fala que um dia discursa outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite, falando sobre a revelação, a criação, a obra da criação de Deus sobre toda o seu querer, sobre a sua ação. Nós podemos então perceber também, em segundo lugar, a manifestação do poder de Deus nas obras da providência. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas, todas as ações delas. Nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão da vontade de Deus. Tudo foi controlado, tudo foi estabelecido e permitido. Nós, como um povo de Deus, podemos descansar, podemos então rogar a graça de Deus, pedir que Deus tenha misericórdia, Deus nos poupe, Deus nos livre, mas sabendo, amados irmãos, que a vontade soberana de Deus irá ser feita. Entendemos que as obras da providência consistem na execução temporal dos decretos eternos de Deus, conforme a confissão de fé nos diz, através do Catecismo Maior, pergunta 14, que Deus executa, como Deus executa os seus decretos. Deus executa os seus decretos na obra da criação, da providência, segundo a sua presciência infalível e a livre e imutável conselho de sua vontade.
Deus preserva o mundo, governando através das leis que ele mesmo criou, caminhando assim para a realização do seu propósito eterno. Deus, o governo de Deus é uma manifestação do seu poder. Deus estabeleceu e criou todas as coisas conforme o seu poder. É interessante perceber que essa obra da providência para o povo judeu está na grande demonstração do poder de Deus, quando Deus o liberta do cativeiro do egípcio. Uma nação fraca, escravizada, uma nação ali sob o domínio da maior império naquele momento, o Império Egípcio, e Deus vem com a sua manifestação, com a sua graça, com o seu poder, libertando o seu povo. Não porque o seu povo era melhor, ou mais importante, ou era um povo grandioso, mas sim, diz a palavra, que Deus amou o seu povo pelo próprio ser de Deus. Diz assim, eu vos amei. Não é porque vocês eram grandes, não é porque vocês eram importantes, mas a manifestação de Deus libertando, a manifestação de Deus conduzindo a história e a manifestação de Deus trazendo redenção para seu povo. Nós então podemos descansar, amados irmãos, sobre a providência de Deus, sobre a ação poderosa de Deus, quando diz dessa ação de Deus libertadora, da providência de Deus sobre o povo do Senhor. Eu quero que os irmãos abram aí a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15, versículo 6. Texto da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15, versículo 6, vai nos ensinar e nos revelar, evidenciar a ação poderosa de Deus na história, trazendo a libertação, trazendo a intervenção do Senhor sobre a situação e sobre a escravidão do povo lá no egípcio. E Moisés canta ao Senhor, já após o Senhor manifestar a sua graça, o seu livramento. No capítulo 15, versículo 6, Moisés faz uma canção de louvor a Deus e diz no versículo 6 assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A destra de Deus, o poder de Deus manifestado na libertação do seu povo. Já em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, eu quero convidar os amados para abrir esse texto lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, vai nos falar também dessa ação do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Capítulo 5, versículo 15. E assim diz a palavra do Senhor para nossas vidas. Capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse este dia, o dia do sábado, o sabá. E é interessante percebermos, queridos, que a ação de Deus de libertar traz para nós a ação de Deus de manifestada nas nossas vidas, do descansar na sua providência, de adorá-lo, de separar o momento, de separar o dia para adorá-lo e bem dizer-lhes assim: o Senhor foi bondoso conosco, o Senhor foi maravilhoso com nossas vidas. O terceiro aspecto da manifestação do poder de Deus é no controle de Satanás e de seus anjos. A Bíblia nos ensina que os anjos bons estão a serviço de Deus em favor dos eleitos. Hebreus capítulo 1, eu quero que os irmãos abram esse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai nos falar sobre essa ação desses anjos que traz a preservação, que traz o cuidado. Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos ensina a palavra de Deus, aqui no texto de Hebreus, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, os anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos bons que estão a serviço de Deus para ministrar, para cuidar e para trazer a proteção. Mas são eles os anjos também que eleitos, ou seja, esses anjos bons também são os anjos eleitos da parte de Deus, e o texto que nos diz isto é 1 Timóteo, e eu quero convidá-los para abrir esse texto, capítulo 5, versículo 21 de 1 Timóteo, falando sobre, quando Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes este conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Porque Paulo está, então, confrontando a Timóteo para que ele, diante de Deus, perante Deus,
na presença de Cristo e aos anjos eleitos que guardem para que ele não venha fazer nada no seu ministério com parcialidade, mas ser imparcial, agir com fidelidade a Deus, falando sobre então a confirmação dos anjos eleitos de Deus. A palavra também nos ensina que Satanás, que é chefe dos anjos caídos, daqueles pelos quais ele governa, ele tem certa liderança sobre esses anjos, que provocou a terça parte lá, as escrituras nos mostram daquilo desses anjos que caíram da terça parte, é liderado por Satanás. Mateus capítulo 9, eu quero convidar os queridos para abrir esse texto, também vai nos ensinar e mostrar quando o Senhor Jesus fala e trazendo a libertação e mostrando que Satanás estava sob o controle daqui. Mateus 9, versículo 34, o texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor aqui no versículo 34. Mas os fariseus murmuravam, dizendo e acusando Cristo, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Ou seja, os fariseus a acusar ao Senhor Jesus que a obra que ele fazia, que a obra que ele estava realizando, ele fazia pelo maioral dos demônios, apontando como se Cristo estivesse fazendo pelo próprio Satanás. O Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Todavia, a casta judaica, farisaica, dos saduceus, não compreenderam isso e começaram a acusar o mestre que ele estava fazendo a obra pelo poder do inimigo. Mateus 10, 25, ainda em Mateus, nos fala o texto, queridos. Basta ao discípulo, o Senhor falando, ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O Senhor falando aos discípulos que como ele foi acusado de fazer a obra em nome do inimigo, quanto mais os seus servos. Muitas vezes vão ser mal interpretados, e muitas vezes as pessoas vão julgar. Mateus capítulo 12, versículo 22 a versículo 27, ainda no texto do Evangelho de Mateus. Quero convidar os queridos que continuem com a Bíblia aberta e acompanhem a leitura da palavra de Deus. Nos diz aqui no versículo 22, a cura de um endemoniado cego e mudo, e diz assim o texto: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expela Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Nosso Senhor Jesus, trazendo a palavra e esclarecedora sobre aquela acusação leviana e falsa dos fariseus, o Senhor diz assim: como pode a casa ficar dividida? O Senhor veio trazer vida. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nosso Senhor foi acusado em fazendo a obra do inimigo. Isso era uma ideia pequena e leviana, a acusatória daquela casta sacerdotal contra nosso Senhor e Salvador. Além de acusar os eleitos, Satanás vem para acusar os eleitos. Assim foi na vida de Jó. Assim, Jó era um homem íntegro, diz a palavra. Abra lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, queridos, versículo 18, nos traz a instrução da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu contra os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram em um só eu que escapei para trazer esta nova.
Então diz a palavra de Deus: Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se à terra e adorou ao Senhor, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mas o inimigo estava acusando Jó. O inimigo estava acusando Jó para dizer assim: tenta ele, que ele não é tão íntegro não. Ele vai farrapar, ele vai abrir o coração e vai entrar e vai destruir. Amados, percebemos claramente que o nosso Deus nos traz proteção. É Deus que cuida da gente. O inimigo tenta destruir como se fosse possível a obra de Deus sobre as nossas vidas. Assim foi com o Senhor. Mateus capítulo 4 nos ensina que o Senhor estava 40 dias de jejum e oração e o inimigo se manifesta a ele, apresentando-se naquela tentação a Cristo, a forma de destruir a obra de Deus. E o inimigo faz: se tu és o Filho de Deus, come. Se tu és, lança-te. Se tu és o Filho de Deus, prostra-te. E o Senhor repreende em todo momento através da palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem. O Senhor repreende a obra do inimigo, porque a obra do inimigo é para destruir. Ela quer destruir a obra que Deus estabeleceu, mas jamais irá conseguir. Entretanto, a Bíblia declara de forma inequívoca que Satanás nada pode fazer sem a prévia permissão de Deus. É por isso que Deus delimitou o seu raio de ação. Jó, capítulo 1, versículo 12, o Senhor estabelece isso para ele. Quando diz aqui em Jó, capítulo 1, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Deus delimitou. Tu vais então provocar perdas a ele, mas você não vai tocar na vida dele. Isso traz para nós, amados irmãos, a certeza que nosso Deus é a nossa segurança. Deus é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Não pertence ao inimigo, mas sim ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, eu quero que os irmãos abram esse texto, Mateus 28, versículo 18 e 19, nos traz, amados irmãos, a expressão da grande comissão estabelecida por Deus e do poder que Deus estabelecera, e Deus revelava esse seu poder a todos os seus discípulos, quando diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia nos diz que todo o poder, toda a autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. Cristo já derrotou Satanás uma vez para sempre. Mas ele, Satanás, vez ou outra, está pronto a renovar a batalha, a concluir, a renovar essa batalha contra nós. É o que falou certa vez Calvino. Calvino disse que é evidente que Satanás está sujeito ao poder de Deus e é de tal maneira governado por sua vontade que se vê obrigado a obedecer e a cumprir o que Deus lhe manda. Satanás, Calvino ainda fazendo um comentário, diz: Satanás em toda a sua fúria, com as suas forças, se vê reprimido pelo mandato de Deus, como um cavalo pelo freio, e tudo quanto poderia impedir nosso bem e salvação depende do arbítrio e vontade de Deus. Satanás não pode intervir sobre a vida dos eleitos de Deus. Por isso, ainda Calvino concluindo, ele está concluindo, então, falando nas Institutas, ele fala sobre: por isso afirmamos que os fiéis nunca, jamais poderão ser vencidos nem oprimidos por Satanás. Desse fato, Calvino faz uma observação que serve de conforto para todos nós. Ele pergunta: como é possível temermos quando o Deus que nos cobre com a sombra de suas asas é o mesmo que governa o universo com um gesto seu, mantém secreta as cadeias do próprio diabo e de todos os ímpios, e eficazmente administra os desígnios e intrigas deles? Como nós podemos temer? Sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, está a sombra do Altíssimo, está a proteção do Altíssimo, está a presença gloriosa de Deus. Não podemos temer, não podemos dar lugar ao medo e ao temor.
mas podemos então entender que a manifestação do poder de Deus está na obra da criação, na obra da providência, sobre a ação e o controle dos anjos, de Satanás e os seus anjos. Deus controla com seu poder, com a sua graça, com a sua fidelidade. Deus não permite que ele venha nos causar um mal. Mas eu quero assim andar, queridos, também, que a manifestação do poder de Deus está na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto da vida do nosso Senhor Jesus foi o nascimento virginal. O nascimento de Cristo foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, nos diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele veio sobre Maria, revestindo com seu poder preservador, o Espírito Santo. O Espírito Santo formou o corpo e dotou a alma humana de Cristo com todas as suas qualificações para a sua obra. Este é o mistério insondável da palavra de Deus. No entanto, neste fato miraculoso, incompreensível às nossas mentes, esse mistério dá todo sentido ao Novo Testamento. O Logos eterno tomou a natureza humana, amados irmãos, que naturalmente é incapaz de qualquer ação santa. É interessante que é aí que veio o poder do Espírito Santo sobre essa natureza incapaz. Daí a necessidade da ação santificadora e preservadora do Espírito Santo que veio sobre o Senhor Jesus. Quem fala sobre isso é Abraham Kuyper, quando escreve as obras do Espírito Santo na página 109 do seu livro. Essa ação do Senhor de trazer a encarnação que muitas vezes a mente nossa não consegue compreender, nós percebemos da ação do poder de Deus no nascimento virginal do Senhor. Um teólogo chamado James E. Packer, ele fala sobre uma coisa interessante a respeito da encarnação. A encarnação, este milagre misterioso do coração, é o coração do cristianismo histórico. É o ponto principal do testemunho do Novo Testamento. Ou seja, Deus visitou uma jovem virgem e pelo poder do Espírito Santo ela veio a conceber e a ter a Cristo Jesus. Na encarnação, o Espírito Santo preservou a Jesus da mancha do pecado original, que é a herança de todo ser humano. Pecado esse da desobediência de Adão, a comer do fruto que Deus estabelecera, que era proibido, fazendo com que ele tivesse uma natureza imaculada, e assim percebemos isso nas obras do Senhor. O Espírito Santo conservou a santidade e a impecabilidade daquele que nasceria. Se assim não fosse, Cristo não poderia se oferecer pelo seu povo, apresentando um perfeito sacrifício vicário, sem mácula e de valor eterno, como diz o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Hebreus 7, versículo 26 a 27, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, e 3, capítulo 3, versículo 18. Vamos abrir esse texto lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Convido os amados para abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder da graça, do poder da manifestação do Senhor. O segundo aspecto da evidência, da manifestação do poder de Deus na vida de Cristo é no próprio ministério do nosso Senhor. O ministério do nosso Senhor Jesus foi marcado pelo poder de Deus. Foi marcado da graça de Deus. Assim da promessa em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. As boas novas, ela não foi manifesta, foi evidenciada através do poder de Deus. Aonde o Senhor ia, nos vilarejos, aonde nas cidades, o Senhor era manifesta a graça, o poder de Deus sobre a multiplicação dos pães e peixes, o poder de Deus na cura
da filha de um sacerdote chamado Jário, que estava já morta. O Senhor ressuscita ela dos mortos. O poder de Deus, amados irmãos, na cura de uma mulher que tinha o seu fluxo de sangue, lutava contra essa enfermidade 12 anos. E ela disse, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E essa mulher toca apenas nas orlas da veste de Cristo e recebe a virtude da cura, do poder de Deus. O ministério do Senhor foi todo marcado. Nosso Senhor Jesus, marcado pelo poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus. A outra evidência da obra do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida de Cristo, é sobre também a morte de Cristo. Como pode, pastor, sobre a morte de Cristo? Porque o que poderia parecer um fracasso, a morte de Cristo consistiu na execução do plano eterno de Deus, através da livre responsabilidade também do homem. Ou seja, os judeus preferiram Barrabás do que a Cristo. E Deus imputa-lhe essa culpa sobre eles também. Todavia, a morte do Senhor Jesus traz para nós, amados irmãos, a manifestação do poder de Deus. Aquele que é santo se fez, aquele que é santo se fez pecado por nós. Aquele que não merecia a condenação, a humilhação, ele recebe isso, ele vai até o martírio da cruz por nossas vidas, para que hoje nós possamos ter vida, termos paz com Deus, como diz Romanos 5, que somos justificados mediante o sangue de Cristo, tendo fé. A presença de Deus traz paz com Deus, porque foi cumprida a justiça de Deus na vida de Cristo, seu Filho, na morte dele, onde ele traz, imputa sobre si todos os nossos pecados, e nós podemos chegar constantemente na sua presença, recebendo a sua bênção, recebendo a sua graça. Então, amados irmãos, a manifestação do poder de Deus na vida de Cristo também sobre sua morte. A manifestação do poder de Deus na vida de Cristo através da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo se constitui no clímax da manifestação do poder de Deus nesta era. Quando ele chega e diz assim, está consumado. A obra que meu Pai começara está consumada aqui, através da minha morte na cruz, está consumado também, porque a partir deste momento não é mais necessário um sacrifício para obter a bênção, é necessário receber o único sacrifício suficiente que traz paz com Deus, que é a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e depois de 3 dias o poder que o ressuscitou, pelo qual ele está vivo, ele é vivo, e nós podemos descansar sobre isso, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, é aquele que, amados irmãos, nós podemos estar na presença do Senhor, louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, Fique com a palavra de Deus aberta e acompanhe conosco nessa leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, vai nos falar, queridos amados, porque de fato foi crucificado, diz a palavra, em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Abra ainda em Colossenses, capítulo 2, o texto de Colossenses, vá seguindo um pouco mais à frente. Capítulo 2, em Colossenses, versículo 12. Texto da palavra de Deus aqui para nossas vidas. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios, queridos, volte mais algumas páginas e veja Efésios capítulo 1, versículo 19 a versículo 20, quando o apóstolo Paulo escreve essa igreja falando sobre a riqueza e a manifestação do poder de Deus, sobre a ação dele, quando diz aqui, versículo 19 e 20 de Efésios, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Bendito seja o nome do Senhor, a manifestação do poder de Deus sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Por último, a manifestação do poder de Deus
no lugar ocupado à destra do Senhor. Jesus Cristo ocupa um lugar de honra ao Pai, que pelo seu poder o exaltou, colocando à sua destra. A palavra de Deus nos diz que Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2, se vocês irmãos puderem ir mais para frente, um pouquinho na palavra, vai lá abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 9, e diz assim a palavra em Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou, o poder de Deus o exaltou a Cristo Jesus, e hoje o Senhor está à destra de Deus. Ou seja, a manifestação do poder do Senhor, a manifestação do poder, da glória, da manifestação do poder de Deus sobre a vida do seu Filho. Não devemos nos esquecer do fato de que Jesus Cristo não foi simplesmente um alvo especial do poder de Deus. Ele, como igual a Deus, como diz João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, quando João diz, escreve lá em João 1,14. Amados irmãos, João 10,30 fala que o Senhor tem o poder, ele, o Pai, executa este poder. Mateus 28, como acabamos de falar, versículo 18 e 19, fala toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. Amados irmãos, nos revela sobre o poder de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a própria manifestação encarnada do poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele, que é a expressão exata do ser de Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está à destra de Deus, da majestade de Deus, a exercer o seu reinado. Jesus é o próprio Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Ou seja, ele recebeu a manifestação do poder de Deus sobre o nascimento virginal em Maria, sobre, amados irmãos, a morte, sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua exaltação. Ou seja, a manifestação do poder de Deus na vida do eleito, na vida do seu filho, a manifestação do poder de Deus para a glória do Pai. Assim aprendemos, queridos, que o credo apostólico, então, quando diz creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, nós podemos então compreender que a manifestação do poder de Deus traz sobre a criação, sobre a preservação, sobre o controle dos anjos rebeldes e Satanás, e sobre a vida do ministério de Cristo Jesus, sobre o nascimento, sobre a ressurreição, sobre, amados irmãos, sua morte e sobre sua exaltação. Nós iremos termos outra aula do ensino da palavra de Deus na próxima semana, falando sobre a manifestação do poder de Deus na vida dos eleitos e nas últimas coisas. O poder de Deus vai ser manifesto na vida dos servos do Senhor, daqueles que confessam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e nas últimas coisas, nas obras da consumação das últimas coisas, ou seja, da consumação dos séculos, da volta de Cristo. Estamos ainda no período de parousia, ou seja, até a volta de Cristo. Nesse período, amados irmãos, nós estamos contemplando a ação de Deus sobre a história. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Foi um prazer estarmos juntos nesse estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus.